10 Fev 2022. Cor litúrgica: branco. Quinta semana comum, quinta-feira. Primeira leitura, 1 Rs 11:4-13, leitura do primeiro livro dos Reis. 4 Quando Salomão ficou velho, suas mulheres desviaram o seu coração para outros deuses e seu coração já não pertencia inteiramente ao Senhor, seu Deus, como o do seu pai Davi. 5 Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Melcom, ídolo dos Amonitas. 6 Ele fez o que desagrada ao Senhor e não lhe foi inteiramente fiel, como seu pai Davi. 7 Foi então que Salomão construiu um santuário para Camos, ídolo de Moabe, no monte que está defronte de Jerusalém, e para Melcom, ídolo dos Amonitas. 8 Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. 9 Então o Senhor irritou-se contra Salomão, porque o seu coração tinha se desviado do Senhor, Deus de Israel, que lhe tinha aparecido 2 vezes 10 e lhe proibira expressamente seguir a outros deuses. Mas ele não obedeceu à ordem do Senhor. 11 E o Senhor disse a Salomão: já que procedeste assim, e não guardaste a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, vou tirar-te o reino e dá-lo a um teu servo. 12 Mas, por amor de teu pai Davi, não o farei durante a tua vida. É da mão de teu filho que o arrebatarei. 13 Não te tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por consideração para com meu servo Davi e para com Jerusalém, que escolhi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 105. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Felizes os que guardam seus preceitos e praticam a justiça em todo o tempo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, pelo amor que demonstrais ao vosso povo. Misturaram-se, então, com os pagãos, e aprenderam seus costumes depravados. Aos ídolos pagãos prestaram culto, que se tomaram armadilha para eles. Pois imolaram até mesmo os próprios filhos, sacrificaram suas filhas aos demônios. Acendeu-se a ira de Deus contra o seu povo, e o Senhor abominou a sua herança. Evangelho, MC 7, 24-30, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, 24 Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. 25 Uma mulher, que tinha uma filha com um espírito impuro, ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. 26 A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. 27 Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. 28 A mulher respondeu: é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças deixam cair. 29 Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. 30 Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilha diária. Esteja disposto a acolher o dom que Deus quer lhe dar. 10 de fevereiro de 2022. Prova de fogo para a fé dessa mulher, que vai até Jesus pedir pela filha. Prova de fogo também para todos nós quando passamos por alguma situação
A nossa fé é sempre provada, a nossa fé vai sempre passar por essa experiência. A resposta de Jesus não é muito entusiasmante para aquela mulher e, muitas vezes, as respostas que nós obtemos de Jesus não são muito entusiasmantes. Muitas vezes, a resposta da nossa oração não é aquilo que nós pedimos. Muitas vezes, a resposta às nossas súplicas é demorada. Ela pode ser um sim, ela pode ser um não, mas ela pode ser um espere. Jesus se apresenta aqui nessa passagem como o pão dos filhos. É a primeira vez que Jesus se refere dessa maneira. Jesus é o pão dos filhos, o pão dado pelo Pai do céu para o alimento dos filhos. A linguagem usada por Jesus, na verdade, é só para distinguir judeus e pagãos. Estamos dentro deste contexto. Entre judeus e pagãos, existe a constatação da distância entre Jesus e aquela mulher, um fator cultural da época de Jesus, porque os judeus não se aproximavam de forma alguma dos pagãos e se consideravam o povo da promessa, o povo eleito, o povo escolhido. Mas a mulher não se paralisa com isso, a mulher não se preocupa com essa distância, ela aproxima o seu coração do coração de Jesus. A disposição dessa mulher vai além desses elementos culturais, tanto que ela chama Jesus de Senhor. Ela responde como se dissesse: estou disposta a acolher o que podes me dar como um dom. Essa mulher nos ensina a lógica do dom, a lógica da gratuidade. Veja, o tamanho da fé dessa mulher, é como se ela dissesse: realmente, Senhor, eu não mereço, sou uma pagã, estou longe geograficamente de Israel, mas estou disposta a acolher o que o Senhor, na sua generosidade, pode me dar como um dom, como uma graça. Nessa situação, essa mulher nos ensina a entrar na lógica do dom, porque, muitas vezes, nós vivemos uma outra lógica. A lógica do fazer, a lógica do resultado e daquela bendita meritocracia, ou seja, eu faço alguma coisa para Deus, então, mereço alguma bênção, mereço alguma graça. Se faço algo para Deus, espero algo em troca. Que mal da meritocracia, muitas vezes, ronda o nosso coração. E essa mulher nos ensina a lógica do dom, a lógica da gratuidade de quem, mesmo que se encontre longe, sabe que tudo o que vai receber do Senhor é uma graça imerecida, é uma graça que não existe mérito. As migalhas. Em cada migalha de pão existe o suor de um pai, de uma mãe de família, basta você olhar para a sua realidade. Em cada migalha existe vida, existe doação. Isso aqui para nós é a imagem da presença de Jesus e da sua oferta de vida, da Eucaristia por excelência, que se dá a nós como alimento. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. Santo do dia. Santa Escolástica Cancal Nova. Quem ama mais, pode mais. Este desafio aconteceu com Bento de Núrcia, mas a vencedora foi sua irmã gêmea, Escolástica, que se consagrou ao Senhor desde muito jovem. Vivendo à sombra do irmão, foi sempre fiel intérprete da sua regra. Tempo na história. Presume-se que Escolástica, primeira monja beneditina, viveu entre os anos 480 e 543. Natural de Núrcia, região italiana da Umbria. Foi uma dócil aluna de Bento, do qual recebeu a sabedoria do coração, a ponto de superar seu mestre. É o que narra São Gregório Magno nos seus Diálogos, único texto de referência com poucas menções sobre a vida desta santa. Ele descreve ainda um particular episódio, no qual ela revela uma acentuada personalidade humana e grande profundidade espiritual.
Vocação religiosa, nas pegadas do irmão. Segundo a história de Escolástica, disse que era descendente de uma antiga família de senadores romanos. Sua mãe, Cláudia, morreu logo depois do parto dos gêmeos. Com 12 anos, foi mandada a Roma, junto com seu irmão Bento, onde ficaram escandalizados pela vida desregrada da cidade. Bento tornou-se eremita, por primeiro, enquanto Escolástica pediu ao pai para dedicar-se à vida religiosa. Antes, entrou para um mosteiro, próximo de Núrcia, e, depois, transferiu-se para Subiaco, seguindo o irmão, que havia fundado a abadia de Monte Cassino, ao leste de Nápoles. Ali, em apenas 7 quilômetros de distância, fundou o mosteiro de Pilmarola, onde, com as co-irmãs, seguiu a regra de São Bento. Deu, portanto, origem ao ramo feminino da Ordem dos Beneditinos. A regra do silêncio era normal para a Escolástica recomendar a observância da regra do silêncio e evitar conversas com pessoas estranhas no mosteiro, mesmo se fossem visitantes devotos. Ela costumava repetir: fiquem em silêncio ou falem de Deus, pois o que, neste mundo, pode ser tão digno para se falar senão sobre ele? Escolástica gostava de falar, a respeito de Deus, sobretudo com o irmão Bento, com o qual se encontrava uma vez por ano. O local onde faziam diálogos espirituais era uma casinha, situada no meio da estrada entre os dois mosteiros. O milagre que desafiou Bento. São Gregório Magno narra que, no último dos seus encontros, datado de 6 de fevereiro de 543, pouco antes da sua morte, Escolástica pediu ao irmão para prolongar a conversa até na manhã do dia seguinte, mas Bento se opôs para não violar a regra. Então, Escolástica implorou ao Senhor para não deixar o irmão partir, debulhando-se em pranto. A seguir, um temporal inesperado e violento obrigou Bento a ficar com ela, levando-os a conversarem toda a noite. A primeira reação de Bento com o temporal improviso foi, porém, de contrariedade. Que Deus onipotente possa lhe perdoar, irmã. O que você fez? E Escolástica respondeu: eu lhe implorei para ficar e você não me ouviu. Pedi a Deus e ele me atendeu. Agora, pode ir, se quiser. Deixe-me e volte ao seu mosteiro. Foi uma espécie de revanche da irmã, que não pôde se entristecer pelo amadíssimo irmão, pois ele mesmo lhe havia ensinado a se dirigir a Deus, com todas as forças, durante as dificuldades. Assim se destacaram os dotes femininos de Escolástica: docilidade, perseverança e também audácia ao obter o que desejava fortemente. Unidos em Deus, na vida e na morte 3 dias depois deste encontro, segundo São Gregório, Bento recebeu a notícia da morte da irmã com um sinal divino. Viu a alma da sua irmã subir ao céu em forma de uma pomba branca. Então, quis enterrá-la na sepultura que havia preparado para si, onde também foi enterrado, pouco tempo depois. Como seus pensamentos sempre estiveram voltados para Deus, era justo seus corpos também ficassem unidos na mesma sepultura. Repercussão da santidade hoje. Quem visita a majestosa abadia de Monte Cassino, após 15 séculos de história, pode fazer a experiência de estar diante do túmulo dos santos irmãos, os pioneiros de um grande número de seguidores de Deus. Intercessora e patrona, é invocada como intercessora contra tempestades, chuvas e relâmpagos. Também intercessora pelas crianças que sofrem convulsões. Tradicionalmente patrona dos mosteiros beneditinos. A minha oração, Santa Escolástica, pelo mistério da comunhão dos santos, ouso lhe pedir a graça de silenciar e não procurar conversas que não me levem para as coisas do alto.
peço-te a graça de, no ambiente onde eu vivo e trabalho, ser um instrumento da paz, e amar aos meus irmãos como você amou São Bento, seu irmão gêmeo. Amém. Santa Escolástica, rogai por nós.